Eclipses, fenômenos astronômicos fascinantes. Eclipses são eventos astronômicos que ocorrem quando um corpo celeste se encontra na sombra de outro. O termo é usado com mais frequência para descrever o fenômeno envolvendo o Sol, a Terra e a Lua. Eclipse solar. Um eclipse solar ocorre quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Se o disco inteiro do Sol está atrás da Lua, o eclipse é total. Caso contrário, é parcial. Durante um eclipse solar total, a Lua bloqueia completamente a luz solar, deixando o céu escuro por alguns minutos. Em alguns casos, é possível ver a coroa solar, uma camada de gás que envolve o Sol. Eclipses solares ocorrem aproximadamente a cada 18 meses, mas não são visíveis em todos os lugares do mundo. Isso ocorre porque a Lua está em uma órbita ligeiramente elíptica, o que significa que sua distância da Terra varia. Seja bem-vindo ao canal História Curiosa. Se ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever no canal. Eclipse lunar. Um eclipse lunar ocorre quando a Terra está entre a Lua e o Sol. A Terra projeta uma sombra na Lua, que pode ser total ou parcial. Durante um eclipse lunar total, a Lua fica com uma cor avermelhada, devido à dispersão da luz solar pela atmosfera terrestre. Esse fenômeno é chamado de lua de sangue. Eclipses lunares ocorrem aproximadamente a cada 6 meses, mas não são visíveis em todos os lugares do mundo. Isso ocorre porque a órbita da Lua é inclinada em relação à órbita da Terra. Importância dos eclipses. Eclipses são fenômenos astronômicos fascinantes que têm sido observados e estudados por séculos. Eles são importantes para a compreensão do nosso sistema solar e da evolução do universo. Eclipses também têm um significado cultural e religioso em muitas partes do mundo. Eles são frequentemente vistos como um sinal de boa ou má sorte. Observação de eclipses. Eclipses são eventos seguros de se observar, mas é importante tomar algumas precauções para proteger os olhos. É recomendado o uso de óculos especiais para eclipses ou de um projetor solar. Eclipses também podem ser observados indiretamente, projetando a imagem do Sol ou da Lua em uma tela. Próximos eclipses. O próximo eclipse solar total será em 2 de agosto de 2024, e será visível na América do Norte. O próximo eclipse lunar total será em 8 de novembro de 2023, e será visível na América do Sul, África e Europa. Em muitas culturas antigas, os eclipses eram vistos como eventos sagrados. Os povos maias e astecas, por exemplo, acreditavam que os eclipses eram causados por um monstro que estava tentando devorar o Sol ou a Lua. Para afastar o monstro, eles realizavam rituais e sacrifícios. Os povos babilônicos também acreditavam que os eclipses eram eventos sagrados. Eles acreditavam que os eclipses eram causados por um deus ou deusa que estava zangado com os humanos. Para apaziguar o deus ou deusa, eles realizavam orações e oferendas. Eclipses como presságios de má sorte. Em outras culturas, os eclipses eram vistos como presságios de má sorte. Os povos gregos, por exemplo, acreditavam que os eclipses eram um sinal de guerra, fome ou morte. Os povos romanos também acreditavam que os eclipses eram presságios de má sorte. Eles acreditavam que os eclipses eram um sinal de que os deuses estavam zangados com os humanos. Em culturas mais avançadas, as pessoas começaram a entender que os eclipses eram fenômenos naturais. Os astrônomos gregos, por exemplo, foram os primeiros a descobrir que os eclipses eram causados pela sombra da Lua ou da Terra. No entanto, mesmo em culturas avançadas, os eclipses ainda eram muitas vezes vistos como eventos assustadores ou misteriosos. Como as pessoas na antiguidade observavam eclipses? As pessoas na antiguidade observavam eclipses de várias maneiras. Em algumas culturas, as pessoas observavam eclipses a olho nu. Em outras culturas, as pessoas usavam dispositivos simples para observar eclipses, como bastões de madeira ou pedras. Os astrônomos gregos e romanos desenvolveram instrumentos mais sofisticados para observar eclipses, como o astrolábio e o quadrante. Importância dos eclipses na antiguidade. Os eclipses eram importantes na antiguidade por várias razões. Eles eram importantes para a compreensão do nosso sistema solar e da evolução do universo. Os eclipses também eram importantes para a cultura e a religião. Eles eram frequentemente usados para fins religiosos ou para prever o futuro. As pessoas na antiguidade lidavam com os eventos astronômicos, especialmente com eclipses, de maneiras variadas.
Em geral, eles eram vistos como eventos sobrenaturais ou divinos, e muitas vezes eram interpretados como sinais de mau agouro. Os eclipses solares eram especialmente temidos, pois a escuridão repentina era interpretada como um sinal de que os deuses estavam zangados. Em algumas culturas, acreditava-se que os eclipses eram causados por um dragão ou outra criatura mítica que estava tentando engolir o Sol. Em outras culturas, os eclipses solares eram vistos como um momento de reflexão e introspecção. Eram vistos como uma oportunidade para as pessoas se conectarem com o mundo espiritual e buscar orientação dos deuses. Os eclipses lunares eram geralmente vistos como eventos menos significativos do que os eclipses solares. No entanto, eles ainda eram frequentemente interpretados como sinais de mau agouro. Em algumas culturas, acreditava-se que os eclipses lunares eram causados por uma batalha entre os deuses. As pessoas da antiguidade não tinham o mesmo entendimento dos eclipses que temos hoje. Eles não compreendiam que esses eventos eram causados pela passagem de um corpo celeste na sombra de outro. Como resultado, muitas vezes interpretavam os eclipses como sinais de eventos sobrenaturais. Os eclipses eram eventos importantes para muitas culturas antigas. Eles eram usados para marcar o tempo, prever o clima e até mesmo determinar a data de festivais religiosos. Exemplos de como as pessoas na antiguidade lidavam com eclipses. Na China antiga, os eclipses solares eram vistos como um sinal de que o imperador havia perdido o favor dos deuses. Como resultado, o imperador frequentemente realizava cerimônias especiais para apaziguar os deuses e evitar mais eclipses. Na Grécia antiga, os eclipses solares eram vistos como um sinal de que Zeus, o rei dos deuses, estava zangado. Os gregos acreditavam que Zeus estava tentando punir a humanidade por seus pecados. Na Roma antiga, os eclipses solares eram vistos como um sinal de que o Estado estava em perigo. Os romanos realizavam orações e sacrifícios para apaziguar os deuses e evitar mais eclipses. Conclusão: a maneira como as pessoas na antiguidade lidavam com os eventos astronômicos era influenciada por suas crenças religiosas e culturais. Em geral, os eclipses eram vistos como eventos sobrenaturais ou divinos, e muitas vezes eram interpretados como sinais de mau agouro. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos na próxima aventura.